tempo é uma das forças mais poderosas e implacáveis do universo. Seu contínuo avanço traz consigo mudanças inevitáveis, transformando tudo ao seu redor. Lugares que conhecemos e amamos passam por transformações profundas ao longo das décadas, refletindo a evolução da sociedade, da tecnologia, da cultura e do meio ambiente. As cidades são talvez os melhores exemplos dessas transformações. Ao caminhar pelas ruas de qualquer grande metrópole, é possível ver um mosaico de épocas diferentes. Edifícios antigos coexistem com arranha-céus modernos, cada um contando sua própria história. Esses contrastes são testemunhos visíveis de como o tempo molda o espaço urbano. Nas últimas décadas, o avanço tecnológico tem sido um dos maiores catalisadores de mudança. O desenvolvimento de novas tecnologias de construção, transporte e comunicação transformou completamente o ambiente urbano. Cidades como Tóquio, Nova York e São Paulo, que eram muito diferentes há 50 anos, agora são centros vibrantes de inovação e modernidade. Infraestrutura de transporte, por exemplo, viu avanços significativos com a introdução de metrôs, trens de alta velocidade e rodovias modernas. Essas mudanças não apenas melhoraram a mobilidade, mas também influenciaram o crescimento urbano e a forma como as pessoas interagem com a cidade. Senhoras e senhores, convidamos os gentis amigos a embarcarem conosco numa viagem rumo ao ano de 1900. Lembrando aos gentis amigos que não se esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo. Caso o amigo ainda não seja inscrito no nosso canal, se inscreva. Imagine-se embarcando em uma máquina do tempo, voltando aos primórdios do século XX. É o ano de 1900, um período de grandes expectativas e inovações. Vamos explorar a vida cotidiana dos habitantes das principais capitais do mundo, sentindo a pulsação de uma era que estava à beira de mudanças revolucionárias. Em Londres, o ar estava repleto de fumaça das chaminés industriais e do tráfego de carruagens. A cidade, em pleno auge do Império Britânico, era um centro de comércio, cultura e política. As ruas estavam sempre movimentadas, com cavalheiros de cartola e senhoras com seus vestidos longos e chapéu adornados. A vida cotidiana era marcada pelo contraste entre a opulência dos ricos e a luta diária dos trabalhadores. Os bondes e trens eram uma inovação recente, transformando a mobilidade urbana. Em Hyde Park, as famílias passeavam e os debates políticos fervilhavam em Speaker's Corner. As lojas de departamentos como a Harrods eram verdadeiros palácios de consumo, onde a elite londrina se deleitava com as últimas novidades da moda e da tecnologia. Falando agora de Paris, em 1900 era o epicentro da Belle Époque, um período de florescimento artístico e cultural. A Exposição Universal de 1900 foi o grande evento do ano, atraindo visitantes de todo o mundo. A Torre Eiffel, construída para a exposição de 1889, ainda era uma novidade deslumbrante, simbolizando o espírito inovador da época. Os parisienses desfrutavam de cafés ao longo dos boulevards, onde escritores e artistas como Émile Zola e Henri de Toulouse discutiam ideias e criavam obras que definiriam a era. O Moulin Rouge era o local de entretenimento mais famoso, onde o cancan fascinava tanto os locais quanto os turistas. A modernidade também se fazia presente com os primeiros carros percorrendo as ruas e a eletricidade iluminando a cidade. Enquanto isso, nos Estados Unidos, Nova York emergia como a metrópole do Novo Mundo. Os arranha-céus começavam a desenhar o horizonte e a Estátua da Liberdade, inaugurada em 1886, saudava os imigrantes que chegavam em busca do sonho americano. Ellis Island era a porta de entrada para milhões de pessoas, cada uma trazendo consigo esperanças e culturas diversas. A vida nas ruas de Manhattan era frenética. O bondinho elétrico substituía os antigos bondes puxados por cavalos, e a ponte do Brooklyn
completada em 1883, facilitava o trânsito entre Manhattan e o Brooklyn. Times Square, ainda longe do brilho que conhecemos hoje, era um centro movimentado de teatros e jornais. As lojas de departamentos como a Macy's começaram a redefinir o conceito de compras, oferecendo uma vasta gama de produtos sob um único teto. No Brasil, o Rio de Janeiro era a capital federal e o principal centro cultural e econômico do país. As ruas eram animadas com o som dos vendedores ambulantes e os bondes que percorriam bairros como Botafogo e Tijuca. O Teatro Municipal, inspirado na Ópera de Paris, estava em construção e prometia ser um símbolo de desenvolvimento cultural da cidade. A vida carioca era marcada por um clima de leveza e descontração. As praias, embora não tão frequentadas como hoje, já começavam a atrair banhistas. Os cafés no centro da cidade eram pontos de encontro para discussões políticas e culturais. A cidade estava em transformação, preparando-se para um novo século de progresso. Viajando para o Oriente, chegamos em Tóquio, ainda conhecida como Edo, em meados do século anterior. Estava rapidamente a ser modernizada sob a era Meiji. As tradições antigas conviviam com uma crescente influência ocidental. As ruas eram movimentadas por rickshaws e as primeiras linhas de trem começavam a transformar o transporte urbano. A vida cotidiana dos habitantes de Tóquio era uma mistura de rituais ancestrais e novidades ocidentais. O sumo e o teatro kabuki eram entretenimentos populares, enquanto a moda começava a incorporar elementos ocidentais, como o uso de casacos e chapéus por cima dos kimonos. A modernização também se refletia na educação, com escolas ocidentais e universidades crescendo em número e influência. Concluindo, viajar de volta ao ano de 1900 é como abrir um livro de história repleto de páginas vibrantes e cheias de vida. Cada capital do mundo tinha sua própria essência e ritmo, refletindo uma época de grandes esperanças e transformações. De Londres a Tóquio, passando por Paris, Nova York e Rio de Janeiro, a vida cotidiana nesse ano era um mosaico fascinante de tradições antigas e inovações modernas, preparando o terreno para o século XX que estava por vir. Convidamos agora os gentis cavaleiros a acompanhar conosco os fatos que marcaram o ano de 1900 pelo mundo. Foi nesse ano que o presidente brasileiro, Campos Salles, visitava a Argentina. Era a primeira visita em caráter oficial de um chefe de Estado brasileiro ao exterior. No dia 1º de maio, o diplomata brasileiro Barão do Rio Branco obtém da Comissão de Arbitragem em Genebra, na Suíça, a concessão do território do Amapá, disputado pelo Brasil e pela França. O território é incorporado ao estado do Pará com o nome de Araguari. No dia 14 de maio, os segundos Jogos Olímpicos Modernos começam em Paris, como parte da Exposição Mundial de Paris. No dia 24 de dezembro, os brasileiros são derrotados pelos militares bolivianos, que dissolvem a República do Acre. Na China, no dia 14 de agosto, durante a revolta dos Boxers, uma força internacional formada por tropas britânicas, russas, americanas, japonesas, francesas e alemães socorre a capital do país, Pequim, esmagando os nacionalistas chineses que cercavam o quartel da cidade. No dia 29 de junho, entrava em funcionamento em Estocolmo, na Suécia, a Fundação Nobel, entidade administradora dos fundos dos prêmios Nobel. No dia 9 de fevereiro, o tenista norte-americano Dwight Philly Davis funda o torneio mundial anual que tem o seu nome, a Taça Davis. No dia 27 de fevereiro, é fundado na cidade alemã de Munique o Bayern de Munique, uma das mais célebres equipes de futebol da Europa e do mundo. E no dia 14 de abril, era fundada por iniciativa das federações de ciclismo da França, Suíça, Bélgica, Estados Unidos e Itália, a União Ciclística Internacional. Agradecemos aos gentis amigos que assistiram até aqui nosso vídeo. Lembrando, não se esqueçam de curtir e compartilhar.
Caso o amigo ainda não tenha se inscrito no nosso canal, por obséquio se inscreva. E até o próximo vídeo, pessoal!